chamo de volta a Marília Ribeiro, que é justamente um lançamento muito importante que vai acontecer hoje, principalmente para o presidente Lula, com foco nas eleições de 2026, para tentar ajudar as 82 milhões de pessoas que estão endividadas, famílias aqui no Brasil, né, Marília? Vai ter o lançamento hoje do Desenrola 2.0. A gente já tem alguns detalhes do que vai envolver todo esse pacote, né? Temos sim, Nath. Bom dia, Gabriel, que eu não falei com ele antes. Boa semana. Bom dia novamente a todos que estão na nossa companhia. Nath, é isso. É o lançamento, então, do Desenrola 2.0. Está previsto para acontecer na manhã de hoje, aqui no Palácio do Planalto. Esse programa ele foi amplamente discutido com a equipe econômica do presidente Lula, envolvendo ali o Ministério da Fazenda, Planejamento. Ali o Ministério da Fazenda também esteve reunido com bancos, né, com entidades financeiras para poder tratar sobre este assunto. E qual é o foco, né, do Desenrola 2.0? É a renegociação de dívidas referentes ao cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e também ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. De acordo, então, com o governo, a taxa de juros serão de até 1,99% e os descontos podem chegar até 90% dessas dívidas para aquelas pessoas que forem aderir a esse programa. Na última quinta-feira, dia 30, o presidente Lula fez um pronunciamento em cadeia de rádio e também de TV sobre o Dia do Trabalhador. E ele acabou destacando, então, esse Desenrola 2.0 que será lançado nesta segunda-feira. E ele adiantou ali alguns pontos. Entre esses pontos, Nath, de acordo com o presidente Lula, aquelas pessoas que aderirem a esse programa, elas ficarão ali bloqueadas de poderem apostar em jogos online, as chamadas bets, por até um ano. Então, quem aderir ao programa não vai poder fazer apostas online pelo período de um ano. Além disso, o governo também adiantou que um dos pilares do programa será o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para poder quitar dívidas. De acordo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele disse o seguinte, Nath, que estima que o programa vai causar aí um impacto de 4 bilhões e meio de reais no Fundo de Garantia, no FGTS, e o esboço do programa prevê uma trava de 8 bilhões de reais em relação à saída de recursos do fundo para o programa. A Associação Nacional de Jogos e Loterias, a ANJL, também se manifestou a respeito desse ponto que foi adiantado pelo presidente Lula, do bloqueio ali de um ano das pessoas que aderirem a esse programa de não fazerem jogos online. Eles fizeram, então, ali um comunicado e afirmaram que a iniciativa é positiva, mas ele chama a atenção para contradições extremamente relevantes na medida. Importante destacar aqui que essa já é a segunda versão do Desenrola. A primeira aconteceu lá em 2023 e terminou o ano com cerca de 32 bilhões de reais em dívidas renegociadas, segundo o balanço oficial que foi divulgado pelo governo federal. E o programa atendeu aí aproximadamente 11 milhões e meio de pessoas aderiram, então, ao Desenrola lá em 2023. Agora, o governo pretende também alcançar aí um número bastante grande em relação à negociação de dívidas nesse Desenrola 2.0, que será lançado nesta segunda-feira. Aqui no Palácio do Planalto, nós vamos acompanhar. Importante também trazer, Nath, só para poder finalizar, um ponto por parte do Congresso Nacional. Por mais que o programa não chegue lá, muitos congressistas dizem que essa é uma medida eleitoreira do presidente Lula, que vem focando aí no endividamento dos brasileiros. Então, para alguns parlamentares, é uma medida eleitoreira que o presidente usa, então, 2026, ano eleitoral, para poder levantar, então, a sua bandeira para essas famílias endividadas. Nós vamos acompanhar o lançamento do programa e vamos trazer atualizações aqui no nosso canal do YouTube, Nath. Perfeito, valeu, Marília. Daqui a pouquinho te chamo de volta para a gente continuar falando desses assuntos importantes aqui em Brasília. É isso, Bus. Nitidamente eleitoreira, mas também vai beneficiar muita gente, né? Basta saber se isso vai se refletir. E uma das formas a gente vê isso se refletindo é nas pesquisas, nos próximos recortes aí mais pra frente. É que também o reflexo demora um tempinho, né? O alívio da dívida ali renegociada é muito rápido, mas tem um reflexo econômico que demora alguns meses
a aparecer, né, dessas movimentações todas. E é isso, a gente vai acompanhar essa situação eleitoreira a partir das pesquisas, né? Exatamente, Nath. Haviam duas preocupações do presidente Lula quando as pesquisas começaram a mostrar um cenário mais difícil, ali já meados de fevereiro, né? Era o endividamento da população e a taxa de juros. Na semana passada, em meio a essa semana infernal que o Planalto viveu ali com o Congresso Nacional, eles tiveram uma boa notícia do Banco Central, que reduziu a taxa de juros ali 0,25, ainda é pouco para o que considera o Planalto o necessário, mas é uma sinalização positiva para o governo, que prega há muito tempo, a gente sabe, desde que este governo assumiu o Palácio do Planalto, prega ali a redução dos juros, então a cada queda é ele se comemorar internamente que os juros caiam, consequentemente também cai um pouco a percepção. Mas como você disse, Nath, demora um pouco no caso da taxa de juros. No caso desse programa de endividamento, foi uma cobrança muito enfática de Lula assim que Dário Durigan assumiu o Ministério da Fazenda, né? Fernando Haddad deixou o Ministério para concorrer em São Paulo, então foi a primeira missão e a mais importante que Lula deu ao novo ministro da Economia, que agora, então, hoje anuncia com o presidente Lula essa série de medidas. Lula adiantou algumas coisas na quinta-feira, no seu pronunciamento sobre o Dia do Trabalhador, e Lula me parece juntar, né, a equipe do governo tentou trabalhar a junção de duas coisas que são, de fato, essenciais ali para a tentativa de melhoria da popularidade, que uma delas, claro, o enfrentamento do endividamento, então as famílias que participarem vão minimamente conseguir talvez renegociar suas dívidas, algumas vão ter descontos de até 90%, a gente sabe que esses descontos maiores com certeza vão ser para dívidas bem pequenas, mas quem tiver com uma dívida bastante grande ainda vai ter ali a possibilidade de desconto até 30%, o que a gente sabe ajuda muito a quem está endividado, né? Agora, me chamou a atenção trazer as apostas e bets, né, para essa discussão. Então, quem aderir ao programa não vai poder fazer apostas por um período de um ano, porque na avaliação do governo, muito desse endividamento vem desse lugar. E no discurso de quinta-feira, o presidente Lula foi enfático, você deve ter observado, em falar que não era justo que as mulheres paguem por dívidas dos seus maridos, né? Falando de que a aposta majoritariamente feita por público masculino. Claro que o público feminino também participa, mas já sinalizando ali para a eleitora feminina, que sim, e a gente já conversou aqui no Acorda com alguns especialistas, um público que provavelmente definirá a eleição, uma vez que é majoritário no país, né? As mulheres são maioria do eleitorado brasileiro, e também Lula trabalha com essa questão das apostas, porque é um problema que o Brasil mesmo criou, né? A legislação mesmo brasileira criou nos últimos anos, o Congresso aprovou a liberação, esse governo de fato regulamentou, mas essa discussão começou bem antes, então foi uma aprovação feita pelo Congresso Nacional e que agora há uma unanimidade dentro do governo de que isso é um problema para o país criou um problema para si e que agora precisa ser enfrentado. Essa é uma das medidas a serem adotadas, então quem aderir a esse programa não vai poder fazer essas apostas por um período de um ano, mas, consequentemente, isso também vai ser um tema eleitoral, em menor grau, com certeza, mas as pesquisas apontam uma rejeição grande às apostas, né, de todos os tipos, então é uma questão que Lula também aproveita amarrando dentro desse programa para dizer, olha, estou trabalhando com esse ponto também. Então a gente vai precisar observar, Nath, como você falou, não é imediato o resultado, não vai ver um resultado nas pesquisas, né, na semana que vem, nesse mês, possivelmente talvez no próximo mês ou no seguinte ainda, ali em julho. Mas é uma forma do governo reagir, a gente vai precisar observar como vão sair as próximas pesquisas depois de tantos acontecimentos, né? Rejeições, derrotas no Congresso, baixa da taxa de juros e, claro, também o lançamento desse programa. É isso.